Boa! Boa noite ou boa tarde, pessoal. Eu sou Antônio Pinho, editor do UFSC Conservadora. Então, estamos aqui inaugurando os nossos vídeos de produção própria aqui do canal UFSC Conservadora. E para inaugurar, eu estou aqui com a presença ilustre, o amigo Marcelo Carvalho, professor da matemática aqui da UFSC. Então, eu queria fazer algumas perguntas para ele para a gente inaugurar, né, esse ano o canal e começar a pensar, né, essas questões sobre conservadorismo e universidade, os problemas da universidade. Bom, então, para começar, Marcelo. Cadê o lixo? Aqui é bem informal, né? Vocês pegaram de surpresa. Tá, aqui não é o João, sei lá. Bom, Marcelo, e aí... Aqui não tem a verba da Petrobras, não tem nada disso aqui. O Marcelo, então aí para começar, tu aí como professor da matemática já, né, há uma década aí praticamente, né? O que tu vês aí, qual é o grande problema da universidade hoje em dia, com a juventude? Bom, Primeira coisa que te vem à mente. aqui na UFSC eu acho que o grande problema nessa universidade é que tem muita gente pensando pequeno, eu diria, né? Então, uma das coisas que a gente vê que se isso é para ser uma universidade, aqui serve de alerta para os jovens, você deveria buscar onde é que estão os indícios aqui que mostram que, de fato, isso é um espaço acadêmico. É a primeira coisa, porque você passa ali pelo prédio da educação, Do SED? Não, SED, aquilo lá também, eu posso até mencionar algumas das coisas ali que eu vejo pouco acadêmico daquele lado, mas eu diria, você passa, no jornalismo, até bem pouco tempo atrás aquilo era uma pichação com os dizeres mais diversos, mas com conotações feministas, né? Ideológicas, né? Ideológicas também, respeito às minas, tal, e... Homossexualismo e... são opções, cada um escolhe a sua. O problema é você usar um espaço público para externar uma opinião, como se aquilo fosse a sua casa, né? Nem isso, porque na casa dele eles não vão vandalizar o ambiente como estão fazendo. Não vão pichar a casa inteira. Exato. Então, esse é o primeiro ponto que eu vejo assim, que a gente está num ambiente que não prima pelo lado acadêmico. Porque o lado acadêmico não é só o que você aprende em sala de aula, ou quando você está sozinho estudando num espaço público como a biblioteca, ou numa sala de aula no intervalo, mas é o próprio ambiente em si. Um ambiente que não convida você a se sentir parte daquele lugar. Ou a evoluir intelectualmente naquele espaço, né? Por exemplo, eu dou um exemplo, você vê algumas universidades, quase todas nos Estados Unidos, eu diria, um cuidado muito, assim, um zelo muito grande com o espaço, né? Você tem um gramado muito bem apresentado, colunas, MIT, uma coluna grega ali, que parece que eles, né? Sim. Espaços onde você tinha aquelas colunas imponentes, um gramado. É um espaço que tu te faz se sentir bem naquele lugar. Se sentir bem e tem um lado solene. Então aqui nós vemos que o próprio aluno aqui dentro, eu acredito que isso é atitude de aluno, ele vandaliza o espaço, ele precariza o espaço. E se você for ver, fora o aspecto do espaço que é deteriorado, se você ver o que essas mensagens, essas pichações, essa militância está querendo te passar. É uma imagem muito particular de certos aspectos da vida moderna. Feminismo, a questão do gênero, entendeu? Coisas que poderiam ficar mais... espaço privado, né? No espaço privado. Exato, ou talvez discutir isso de forma mais acadêmica, não com uma pichação ou com muita gritaria que a gente vê pessoas no campo fazendo performances, etc. E hoje assim, né, você vê que o feminismo, as mulheres hoje, né, somos contra o patriarcado e tal. Mas o patriarcado, afinal, o que é isso? Por que ela incomoda tanto? O homem era caçador, as mulheres ficavam, eu imagino, cuidando das coisas que tinham que cuidar, pelo fato de que o homem é quem ia fora caçar, prover os alimentos para o dia a dia. Isso funcionou. Se fosse o contrário, a mulher tivesse que caçar e o homem ficar cuidando dos filhos, provavelmente pelo aspecto físico do homem, sim, a gente não estaria aqui hoje. Sim, mas Marcelo, é claro, você pegou essa questão do espaço físico, que também é importante, e que ele expressa uma certa ideologia, uma certa concepção de sociedade. Que essa questão dessa degradação, você falou, né, do espaço acadêmico norte-americano, leva
ele em si mesmo, ele traz essa ideia de elevar o conhecimento, de dar uma importância ao conhecimento. Aqui no Brasil, a gente vê os campos brasileiros, o jardim cheio de mato, um espaço, um campus totalmente desorganizado, arquitetonicamente desorganizado, sem dúvida. Cada prédio de um estilo completamente diferente, mas aí eu te levanto a questão do que acontece dentro de sala de aula, né? Que é o que acontece da porta da sala para dentro, que, pelo menos ao meu ver, a gente vê quantos prêmios Nobel o Brasil ganhou. Que tem gente querendo ainda investir 10% do PIB na educação. Será que, eu tenho muitas dúvidas, será que isso vai ter um retorno científico, cultural? Uma intervenção minha aqui. Fala, pessoal, quem está falando ali é o João Vitor Gasparino. Tá gravando. Olá, pessoal. Fala, João. Então, aquela coisa que a gente tinha falado. Eu tava lembrando disso. João, vira a câmera para ti enquanto tu estás falando. Eu tava lembrando disso, acho que ontem ou hoje mesmo. Que vai servir esses 10% do PIB? É aquele CPDOC lá na UFOP, na Federal do Ouro Preto, Centro de Difusão do Comunismo. É para isso que vai servir esses 10%. É o quê? É para fomentar a manifestação de militância dentro da universidade? É para trazer terrorista que fugiu com prisão decretada num país democrático para falar merda aqui e pagar meia dúzia de jagunço para ficar encarando quem está se manifestando democraticamente contra isso, como foi o nosso caso em novembro de 2013. Sim. Então, aí eu pergunto, e quantos prêmios Camões o Brasil ganhou? Né? Nem isso, e o Prêmio Nobel de Literatura, nenhum, entendeu? Quantas contribuições relevantes à cultura mundial? O Brasil tem nada. A gente só fica pensando nessas questões ideológicas, ideologia de gênero, é homossexualismo, essa preocupação toda com transgêneros e sei lá o quê, e luta pelos oprimidos, e movimento negro, movimento indígena, cota racial. Ora, fora a militância marxista, está tudo relacionado. Será que o espaço acadêmico é para isso mesmo? Para ficar pensando em grupinhos ideológicos? Não, o espaço acadêmico é para desenvolver a cultura e a tecnologia da nação. E são discussões... Então isso eu acho que... Só um pouquinho, João. Eu acho que isso desvirtua a própria existência da universidade. A universidade não está se prestando... A universidade brasileira não está se prestando para elevar espiritualmente a nação. Estou dizendo espiritualmente no sentido de cultura. Sim. Ela está servindo, na verdade, para barbarizar as novas gerações. Claro. Então, Marcelo, acho que eu penso isso. A universidade, na verdade, ao invés dela elevar culturalmente a nação, ela está degradando as novas gerações. Ela está puxando a cultura para níveis bárbaros, para níveis tribais. E essas discussões aí que a gente estava falando aí, discussão de movimento negro, por exemplo, o Brasil é um país racista. Isso daí é discussão puramente retórica. Eles não vão chegar a uma conclusão sobre isso. É só para fomentar essa lavagem cerebral na juventude. Vão ficar discutindo isso eternamente para atrair jovens ingênuos, né? Jovens que não estão preparados assim para ouvir uma coisa dessa sem ter uma autocrítica desejável, e vão cair nesse engodo de ficar nessa discussão que só serve para fomentar a tal da luta de classes. Nunca vão chegar à conclusão se o Brasil é racista ou não, se existe o patriarcado ou não. É só para dar volume a isso e atrair jovens na verdade, assim, despreparados. O grande problema que eu vejo na universidade aqui no Brasil é que você agrega geograficamente, num único meio, várias pessoas com variados interesses. Então, por exemplo, hoje, se você coloca, por exemplo, aquela Lula Abramovich, né? Abramovich. Que é professora do Federal do Ceará. Né? Quer dizer, ela é mais conhecida pelas coisas de mau gosto, na minha opinião, que ela escreve no blog dela,
do que por qualquer outra coisa. Mas ela qual é a grande contribuição acadêmica que ela tem? Ela é da área de letras. O que ela contribuiu na área de letras? Eu não conheço a área. Ela é da área de literatura de língua inglesa. Qual é o grande livro ou grande artigo que ela escreveu com uma contribuição relevante sobre os não autores? Vê ela falando de Shakespeare, só vê ela falando de... Cadê as grandes contribuições dos estudos que ela tem em língua inglesa? Só vê ela reclamando lá que uma propaganda da cerveja lá retratou as mulheres como objeto. Então, quer dizer, aqui, pelo menos na minha experiência, em vez, por exemplo, de se estudar verdadeiramente a literatura ocidental, os grandes autores, a universidade se presta a usar as disciplinas como pretexto para uma discussão ideológica. Ou seja, tem professoras feministas, professores defensores do discurso de gênero, do discurso transgênero, a cultura gay, etc. Ou até aqui na UFSC tem um semestre inteiro uma disciplina literatura e marxismo. E aí? Qual é o sentido de uma... E lá na economia, aqui na economia tem a economia marxista. Qual é o sentido do negócio desse dentro da universidade? Não, é a economia marxista 1, 2, 3. E não é só na UFSC, no Brasil inteiro tem essas disciplinas. Então Marcelo, o que tu me fala sobre isso? É o que eu vejo, então, voltando para chegar nessa fonte, o caso da Lula, né? Então, assim, o que eu estou querendo colocar? Um dos problemas é que você agrega pessoas com diferentes perspectivas e interesses variados. Então, quando você vê um caso de uma Lula, que ela, como professora, se apresenta talvez mais academicamente como uma militante, escreve muito mal, ainda se fosse uma militante que escrevesse dentro do feminismo, elevado, né? Que levasse você a um debate, pelo menos a tentar estudar o que ela fala, mas não é um discurso panfletário, na verdade. Raso, panfletário ideológico. Isso, para você agregar pessoas sem ter muito o que falar. Então, esse tipo de pessoa, quando começa a ser referência, como professora, você tem uma inversão de valores. Porque você coloca um sindicalista dando uma aula, praticamente. Pode ser. E aí o que acontece? Ela tem mais... talvez o que dê credibilidade, entre aspas, ao que ela fala, não é o que ela fala em si, mas o fato dela se apresentar, talvez, como uma professora de universidade. Então, tem um desvirtuamento aí da própria função do acadêmico. Ou seja, ela não é vista como uma pessoa que tenha uma produção na área dela, mas como uma pessoa feminista. E você vê, essas pessoas que escrevem essas coisas do gênero e tal, eles aqui um evento onde uma moça queria falar um evento, eu não me lembro direito, sobre não é gestação, porque elas são contra essa coisa da maternidade em si, mas ela queria fazer alguma performance, tipo querendo mostrar como é que as mulheres sentem essa questão, talvez de dar à luz, etc. Isso daí foi aqui na UFSC? Acho que foi aqui na UFSC. E qual foi a performance que ela fez? Ela colocava umas velas, umas coisas meias de um culto meio afro. O que não teria nenhum problema, obviamente, mas qual o sentido de você usar numa performance para você abordar alguma coisa sobre assuntos de mulheres, colocar umas velas que relembram alguma coisa relacionada a um culto da religião afro? Uma coisa oculta. Mas a questão não é essa do ocultismo, mas a questão eu não sei, é uma coisa que você vê nessas coisas quando a pessoa faz um despacho, põe lá um negócio com um animal morto, umas velas, etc. Isso é uma manifestação de religiosidade, mas qual a relação disso com a performance em si? Então, você olha aquilo de fora, perde o valor acadêmico da própria performance. As pessoas acharem que isso é válido, revela uma total falência do ambiente como um lugar acadêmico. Sim. Entendeu? Aí você vai e faz uma manifestação, um evento onde as pessoas fazem um culto satânico, onde costuraram a vagina de uma menina lá na Universidade Federal Fluminense. E aconteceu, acho que em algumas universidades, né? Culto satânico, encontro satânico nas universidades federais. Cara, teve em várias universidades federais. Eu vi que teve, teve em Santa Catarina, Maranhão e Goiás que eu vi. Assim. Então, quer dizer, a própria esquerda mostrando só, cara, na verdade, qual é o grande inimigo deles? Entendeu? Parece que é uma própria briga contra Deus e contra o conhecimento. Contra a verdade, uma luta contra a verdade. Mas então, Marcelo, só queria colocar uma questão aqui.
essa nossa primeira entrevista, eu quero principalmente que circule aqui na comunidade acadêmica da UFSC e pelos acadêmicos pelo Brasil afora. Eu quero que isso aqui seja uma vacina contra esse lixo cultural que a universidade quer incutir na cabeça de vocês, entendeu? Prestem atenção, será que o professor de vocês é um acadêmico, é um intelectual ou é um ideólogo travestido de intelectual? Essa eu acho que é a grande questão que a gente está nessa nossa conversa aqui de hoje. Esse é o grande ponto, entendeu? Não respeitem ideólogos que se travestem de intelectuais professores. Essa é a grande questão. A gente está vivendo uma época onde o intelectual deixou de ser intelectual. Ele é um panfletário, como você disse, ele é um ideólogo. E ele destrói a sua ciência transformando-a num simples programa de partido, entendeu? E eu não quero dizer que simplesmente há comunismo, etc. Não, grande parte desses ideólogos não se dizem comunistas. Não é essa a questão. Hoje a gente vive uma grande fragmentação de discursos, né? Pequenos feudos, assim, como a gente já veio dizendo, movimento negro, movimento indígena, feministas, pessoal sem terra, o marxismo no direito, entendeu? Tem todas essas questões aí. É o tal do direito alternativo. Direito alternativo, então quer dizer, tem esses vários feudos em várias áreas, em várias questões envolvendo a sociedade. Então, preste atenção, preste atenção se o seu professor é realmente um intelectual ou um ideólogo, entendeu? Então, não se deixe enganar por esse lixo acadêmico, essa inversão da função da universidade e do conhecimento. O conhecimento está sendo completamente destruído e barbarizado. Então, eu acho que essa é a grande mensagem dessa entrevista, desse vídeo, é o seguinte: encare a universidade como um espaço para elevação intelectual e elevação da nação, porque na verdade o que constrói a riqueza de uma nação é a sua cultura. Sim. E o que enriquece materialmente a nação não é o cara que pega o megafone, vai na praça e diz que não vai ter golpe e tá de camisa vermelha lutando pelo socialismo e com um discurso de luta de classes. Não é esse cara que vai enriquecer a nação. O sujeito que enriquece a nação muitas vezes é o engenheiro que está lá no laboratório desenvolvendo uma nova tecnologia, desenvolvendo um novo processo industrial que vai gerar mais riqueza, vai gerar mais produção de comida, de bens industriais. Então são esses sujeitos, entendeu? Anônimos, né? Que não ficam não querem saber de palanque, não buscam palanque, megafone, são anônimos, estão no canto deles, na deles ali trabalhando. Então são esses sujeitos que enriquecem a nação. São esses engenheiros, são esses matemáticos, essas pessoas, são os professores de língua portuguesa, de história, que encaram a sua profissão de uma forma séria. Que também uma nação não é só um monte de engenheiro e técnicos, não. A questão uma nação também é formada por grandes escritores, grandes pensadores, historiadores, filósofos, pessoas sérias. Então, essas coisas... E filósofo não é filósofo que quer transformar a sociedade, é filósofo que entende, quer explicar a sociedade. É isso aí, João. Então, na verdade, o que eu ia dizendo? Então, a universidade é um espaço para o enriquecimento da nação. Então a nação ela é construída, como eu disse, numa alta cultura, numa cultura que procura se espelhar no que há de melhor no mundo e no que se fez de melhor ao longo da história, entendeu? E tem que se espelhar nisso. Mas na verdade o que a gente vê no Brasil é que um detalhe disso aí. Deixa eu só terminar. Os pseudos intelectuais, eles se voltam para o que há de retrógrado, para o que há de bárbaro, de incivilizado. Será que isso vai levar a gente a algum lugar? Não, não vai. Vai levar a gente mais para o fundo do poço, mais para a destruição, mais para uma barbarização da sociedade e da cultura. Daí os professores vão vir com esses papinhos para cima de vocês de ruptura. Ruptura disso, ruptura daquilo. Não é a ruptura que engrandece a nação, que engrandece o indivíduo. É a busca pelas raízes. A continuidade das raízes
de fortalecer as raízes que nos trouxeram até aqui, não ruptura. Bom, então, João, só para terminar minha fala, então, na verdade, então, o que vai enriquecer a nossa nação é isso. São essas pessoas que constroem a cultura seriamente, são os professores sérios, e são esses caras que anonimamente, como o João falou, estão ali desenvolvendo novas técnicas, novas formas de produção que vão enriquecer todos os níveis da sociedade, tanto desde o pobre a... Né? Então, a gente tem que se espelhar nisso, tem que valorizar essas pessoas. Não é o ideólogo, não é o líder do partido que vai enriquecer a nação, ou o professor que tem um discurso baseado em luta de classes, ou em ideologias dessas que rolam agora, não é? O que enriquece a nação são esses sujeitos que procuram genuinamente o conhecimento. Então esse é o recado que hoje saber que o Marcelo quer acrescentar isso. Assim, fechando aqui, eu diria assim que é óbvio que a pessoa entra aqui e pode e deve questionar as coisas, né? E, por exemplo, é legítima a luta pelos direitos dos negros, dos indígenas, das mulheres, dos homossexuais, isso tudo é um ambiente que favorece a reflexão. Contudo, acho que essas pessoas negras, indígenas, homossexuais, as mulheres que têm essas ideias novas, elas não devem se pautar pela militância que encontram na universidade, que, em geral, a militância que pega a causa desses movimentos e coloca dentro de uma perspectiva ideológica e marxista. Então, eles se tornam a nova massa para a luta de classe. É o que a gente vê nas nossas universidades. São os novos grupos da luta de classe. Então, não é que não se deve-se, mas deve-se fazer isso confrontando esses elementos que se fincam na universidade e tomam a causa dos negros, dos indígenas, das mulheres, dos homossexuais debaixo do braço. Como se você tivesse que aceitar a forma de luta deles. E isso é fomentado direto na universidade. Claro. É esse o ponto que a gente tem que colocar. Agora, existe uma falência do pensamento. Um desvirtuamento, né? Um desvirtuamento porque não há debate. Você começa a ser uma pessoa que se opõe às teses dessas pessoas. Você não consegue expor uma posição contrária. Eles nem estão dispostos a isso. Sim. Então, o que acontece... Na verdade, é um monólogo para companheiros de partido, na verdade. Exatamente. E o que não deixa de evidenciar um fracasso na formação de novas ideias. Então, hoje você coloca assim, a história não é neutra. Uma vez discutindo com um rapaz do CA da história, porque ele achava que a minha visão sobre a contra-revolução de 64 era uma visão que tinha uma leitura específica e era a crítica que eu fazia a leitura dele. Mas eu dizia, bom, a história pode não ser neutra, mas a história em si, ela se baseia em leituras que mais ou menos são robustas. Porque aquilo que... Tem uma objetividade. Ela tem que ter, porque existe um fato histórico. Você pode fazer muitas leituras do fato, mas as leituras não se equivalem do ponto de vista do valor em si, do compromisso que ele tem com o evento que ocorreu. Então você pode ler um certo evento, quer dizer, interpretá-lo de muitas maneiras, mas o que vai te dar uma certa razoabilidade na interpretação que você está dando é o quanto ela consegue se deter no evento em si, como foi vivenciado e descrito pelos que presenciaram, viveram a época. Então isso é muito notório. Você vê o que aconteceu em 64, os artigos de jornais, antes e depois, as pessoas, jornalistas que acompanharam e escreveram livros, tipo Castelo Branco, jornalista do Jornal do Brasil, é uma visão muito diferente do evento de 1964, como a gente vê hoje sendo propagado, entendeu? Então, você pode falar muitas coisas. A Dilma fala inúmeras coisas, toda bobagem nas fontes primárias. Exatamente. Né? Testemunhos de oculares. Claro, né? Historiadores com doutorados, pedaços de papéis, obviamente, como qualquer um, falam, dão versões, mas essa versão ela é robusta. Aí qual é a fonte que você tem? Então, quando todo mundo fala a mesma coisa e não é contestado,
você pode começar a perder um critério que é o critério da crítica, de você colocar posicionamentos que o cara não sabe responder. Ou seja, não quer, porque são questionamentos que levam a pessoa a rever certas posições. Então a pessoa te ignora. Ele neutraliza o seu argumento, não porque ele soube dar um contra-argumento, ele simplesmente finge que ele não foi questionado, e assim as coisas vão surgindo. Então, assim, acho que o grande perigo da universidade, principalmente o pessoal na humanas, é que há uma tendência muito forte marxista de você dar uma leitura marxista da história, da geografia, do próprio direito. E essas pessoas, se elas não, em certo momento, não se auto-instruírem, se eles não se tornarem autodidatas para aprender algo além desse mainstream, aí você vai reproduzir um pensamento que já deixou de ser um pensamento livre, porque é uma doutrinação. Então, aos jovens que entram, eu diria assim, o grande cuidado que vocês têm que ter é desconfiar dos professores que estão te ensinando. Isso em qualquer área, mas principalmente aquelas onde as coisas são colocadas de cima para baixo. Sim. E numa área, eu diria assim, muito aberta de interpretação, você tem que tomar cuidado. Desconfiar. Fazer essa seleção. Se o professor é um intelectual ou é um ideólogo? Eu diria assim, se ele é intelectualmente honesto, porque ele tem direito a ter uma certa posição, eu mas acho... ele não pode cercear do aluno a sua liberdade. A sua liberdade de ir em várias fontes e produzir leituras robustas da mesma coisa que o professor, em certo momento, estudou, hoje leciona, e ele fecha uma interpretação. Sim. Então você tem que ter a honestidade intelectual apontando as variadas fontes, que é o primeiro ponto que tem que ser colocado, avaliar se o argumento que é dado em função do que é apresentado através das fontes que existem, ele é robusto. E o robusto aí significa uma conformidade com o fato em si, porque isso vai além de uma leitura. Mas é óbvio que uma pessoa que é intelectualmente desonesta e falseia a verdade, ele jamais dará essa oportunidade, porque ele corre o risco de ser confrontado de forma inequívoca pelo aluno. Sim. Então, assim, eu diria que o grande risco nas áreas hoje humanas e outras no Brasil é você ser capaz de se libertar do mainstream da informação que vem para você. Desse discurso oficial. Exatamente. Então, esse para mim é o grande desafio. A grande questão, o grande desafio. Essa é a minha alerta, eu paro aqui. O desafio seria a retomada da liberdade acadêmica que se perdeu nas últimas décadas no Brasil. Eu diria isso. Mesmo que eles venham com esse papo de que hoje há a democracia e tal, debate, mas na verdade não há. Há um monólogo, é um monólogo de muitas vozes. Vamos usar o caso do Marcelo para dizer que tem pluralidade na universidade. Calma, só estou dando... Tá bom. Vamos usar a pluralidade Vamos usar o caso do Marcelo para dizer que tem pluralidade na universidade. Ó, o cara aí, conservador falando, o cara é professor e tal, entendeu? É isso, pessoal. Mas então é isso. Eu acho que na verdade, pessoal, esse vídeo fica como um alerta, como uma vacina, um primeiro de muitos vídeos que virão aí. E assim, não desanimem da universidade. Eu acho que se o discurso que você encontra em sala de aula é esse discurso monolítico de luta de classes ou de ideologia de nova esquerda, procure alternativas, procure ser um autodidata, como o Marcelo comentou aqui, vá além do que é dado na universidade, procure outros livros, entendeu? Hoje em dia no Brasil está saindo muita coisa boa, muita tradução interessante, então vá além do que os autores que o seu professor dá em sala de aula. Procure e confronte o que a universidade diz para você e o que outros autores estão dizendo sobre o mesmo assunto. Sim. Entendeu? Então há um silenciamento de muitos autores relevantes para a cultura do século XX e XXI. Eu dou um exemplo hoje. Muitos filósofos, por exemplo, na universidade, por exemplo, se fala de Roger Scruton, de Eric Wegelin. Não se fala desses caras. Era isso que eu ia te falar agora. Tem curso de filosofia que o cara nem escuta o nome do Mário Ferreira dos Santos. Hoje a gente tem essas editoras da esquerda, Boitempo, né? Essas coisas meio esdrúxulas, até pelo nome. Hoje a gente tem uma opção de editoras que não são realizações. Essa é uma das mais fantásticas. E assim, que
que serviço eles fazem à cultura nacional e não só resgatando, como o João falou, Mário Ferreira dos Santos, outros filósofos ali, Vicente também, eu não me lembro o primeiro nome dele, mas não conheço assim, mas eu sei que era lá de São Paulo, da mesma época do Mário, segundo a sinopse do livro Pensadores. Aquele de Minas Gerais, João Ferreira da Silva? Não. Enfim. Deixa pra lá. Mas ele está resgatando, assim como pessoas acadêmicos do exterior. Do exterior, né? traduções. E boas traduções. João Camilo de Torres, acho que é algo assim. Você vê um filósofo canadense, um padre jesuíta, Bernard Lonergan, acho que é assim que se fala, uma obra-prima que não é de teologia, mas um estudo do pensamento humano, Sim. Insight, que é uma obra fantástica, traduzida por português com muitas notas de rodapé. Quer dizer, existe obras interessantes até para a questão da leitura, da literatura, Exato. Teoria da literatura, filosofia. Então, na verdade, eu acho que não ficou bem claro, é realizações. É o nome da editora. Procure essa editora, os autores que estão lá. Isso. Então, mas então, vamos... Só para encerrar, então, agora... Pessoal, para a gente não se alongar muito, né, para não tomar também, porque já é um vídeo de meia hora e a gente quer dar uma mensagem objetiva. Até porque vamos... a gente vai tomar uma cerveja também, né? Tem que ter o nosso tempo para cervejinha também. Vamos encerrando aqui. Eu sou o João Vitor Gasparino. Esse é Antônio Pinho e Dr. Marcelo Carvalho. Marcelo, é isso aí. Então, fica aí a nossa opinião, dizendo que respeitamos aqui todas as tendências. E outra coisa... Mas temos, sim, o nosso posicionamento ideológico, político, conservador. Não abrimos mão disso. Não abrimos mão disso, não temos vergonha disso e nós lutamos por isso. Isso. E somos anti-PT, anti tudo que é de mau gosto, que venha contra os interesses da nossa nação, da nossa cultura, da nossa brasilidade, e vamos estar sempre combatendo todos esses elementos pervertidos que tentam subtrair nossa nação da grandeza que ela merece, a grandeza construída com grandes nomes do nosso passado, Rui Barbosa, Machado de Assis, Tiradentes, tantos outros, Monteiro Lobato, Dom Pedro II, Joaquim Nabuco, tantos outros, Padre Antônio Vieira, que escreveram as cartas, as homilias dele, que é um documento. José Bonifácio de Andrade Silva. Tantos outros. Não sou um bom conhecedor assim da história, mas essas pessoas construíram nossa nação com as suas tradições. Não vão ser esses modismos que a esquerda tenta nos impor, que vai destruir. E não vai ser um pseudo-estadista que manda enfiar processos em um suposto lugar que vai ser o exemplo de líder nacional. Não vai. E aí tem terroristas que possam vir a ser presidente, ou que ela participou de movimentos de esquerda, que na verdade não eram movimentos, eram grupos terroristas, né? Se ela estava envolvida diretamente ou não na ação, isso não importa. Ela participou de movimentos, grupos de esquerda, que eram grupos terroristas que agiram e defendiam a instalação de uma ditadura aos moldes stalinistas no Brasil. Nós somos contra essa senhora. Todos aqueles que simpatizam com esse tipo de ação política como meio para se obter o poder. E está cheio de professores aí que têm a mão suja de sangue, que durante a luta armada também fizeram parte e mataram e assassinaram, sequestraram, explodiram bombas. E essas pessoas hoje são vistas como defensores da liberdade, ganham indenizações. Então nós somos contra essas pessoas que se passam como intelectuais, mas não são intelectuais. São intelectualmente desonestos, porque eles não são aquilo que eles pregam ser. Então nós aqui defendemos sim a nossa nação, somos nacionalistas, respeitamos nossas tradições, nosso povo, e queremos que o Brasil tenha o destino que ele merece, de grandeza, com justiça social. É isso aí. E para encerrar, muito obrigado, pessoal. Paz e bem. Paz e bem.